Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu me chamo Elisa Luxim E eu sou Bianca Beck. e hoje nós vamos estudar os capítulos de Mosias 25 ao 28. E a gente quer dar uma breve introdução a um contexto do que esses capítulos vão cobrir, e a gente vai usar o manual do professor do seminário deste ano. E diz assim: como sumo sacerdote na Igreja do Salvador, Alma recebeu instruções do Senhor para ajudar aqueles que haviam cometido pecados graves. Ele e o rei Mosias conheciam o sofrimento de ver os membros da família se rebelarem contra o Salvador. Por meio da misericórdia de Cristo, eles foram abençoados para sentir a alegria de ver esses entes queridos se arrependerem. O Salvador ajudou Alma, o filho, e os filhos de Mosias, que foram descritos como os mais vis pecadores, a serem mudados para um estado de retidão. Após sua conversão, os filhos de Mosias foram pregar o evangelho aos lamanitas. Bianca, o que te chamou mais atenção? Por onde você gostaria de começar o episódio de hoje? Então, tem várias coisas interessantes, mas eu percebi algo muito interessante nos versículos 8, 9, 10 e 11. Então, aqui Mosias, ele lê para o povo, ele junta o povo, pede para que eles se reúnem e lê para eles os registros do povo de Zênife e também do povo de Alma e as coisas que aconteceram com eles. E em resposta ao que Mosias leu e todas as coisas que os irmãos deles haviam passado, o povo de Mosias fica assombrado. E diz aqui que eles ficaram atônitos. E eu achei muito interessante a forma como eles expressaram as emoções deles. Eu achei interessante a compaixão que eles sentiram pelos irmãos deles. Então, no versículo 8 diz assim: pois não sabiam o que pensar, porque quando viram que haviam sido libertados do cativeiro, encheram-se de grande alegria. Aí no versículo 9: e também, quando pensaram em seus irmãos que haviam sido mortos pelos amanitas, encheram-se de tristeza. Aí no versículo 10: e também, quando pensaram na solícita bondade de Deus e no seu poder para libertar a alma e seus irmãos das mãos dos amanitas do cativeiro, elevaram as vozes e renderam graças a Deus. Então, eles sentiram gratidão por isso. E no versículo 11, e novamente, quando pensaram nos lamanitas, que eram seus irmãos, e no estado de corrupção e pecado em que viviam, encheram-se de dor e angústia. E eu fiquei impressionada com a habilidade do povo de sentir compaixão pelos irmãos deles, mesmo sabendo que deu tudo certo no final, né? Mas em pensar nas coisas que eles haviam passado. E eu sinto que às vezes isso é difícil de fazer, né? De sentir essa compaixão por algo que já passou, que já aconteceu. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que quando os registros foram escritos, os sentimentos deles foram nomeados, né? E eu sinto que essa é uma habilidade muito importante pra gente, né? Ter a habilidade de nomear os nossos sentimentos, o que que a gente está sentindo, mas também, especialmente, ensinar os nossos filhos a nomear os sentimentos deles. E eu sinto que esse é um tópico que tem se falado com mais frequência hoje em dia, e eu percebo que muitos pais estão mais cientes da importância disso, que é a inteligência emocional, né? Mas que eu acho importante enfatizar. Quando a gente tem a habilidade de nomear o que a gente está sentindo, a gente consegue processar o nosso sentimento e a gente consegue entender melhor, né? E fazer alguma coisa sobre aquele sentimento. E isso é algo que eu tenho ensinado a Mayara. E eu percebo como é difícil para uma criança que nunca aprendeu isso, cresceu sem saber como fazer isso, e ter que aprender assim agora, né? Tem sido muito interessante, muito legal. Eu percebo o quanto que isso ajuda ela, mas ao mesmo tempo é um processo difícil, porque ela tá tão acostumada a manter os sentimentos dela guardados, escondidos, que colocar eles para fora e dar um nome para eles é algo muito vulnerável. É como se ela estivesse expondo uma vulnerabilidade dela. Mas, quando a gente expõe, consegue expor os nossos sentimentos, principalmente em relacionamentos próximos, né, com íntimos, como com
né, filhos e pais ou com os cônjuges, a gente vai estar promovendo confiança, eu sinto. Então, acho que isso é muito importante em relacionamentos. Porém, algo difícil, especialmente se os pais não sabem fazer isso. E quando os pais não sabem, os filhos também não vão saber. E é um ciclo que se perpetua, né? E daí, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei que a igreja tem um material incrível sobre saúde emocional, tanto para pais quanto para adultos em geral. E esse conteúdo pode ser encontrado na Biblioteca do Evangelho e A fica. gente podia até deixar o link, Ah, né, boa na ideia. descrição. Aham, gostei. E fica na pasta de ajuda para a vida. E eu entrei ali, eu fiquei impressionada com a quantidade de recursos que a igreja tem colocado nessa pasta. Tem para pessoas que são transgênero, fala sobre suicídio, alguns tópicos que eu achei mais interessantes, né? Pornografia, nutrição infantil, abuso e maus tratos. E daí tem ali um manual sobre saúde emocional. E tem um outro que eu gosto demais, assim, que é incrível, que é para os pais. E tem um curso da igreja para os pais, que é muito legal, que ensina, inclusive, sobre desenvolvimento infantil e fala sobre isso, sobre a importância da inteligência emocional, sobre ensinar as crianças a nomear os sentimentos delas. Então, se alguém tiver interesse, super recomendo. Que legal, não fazia ideia que tinha esses detalhes, assim, eu sabia sobre os recursos que a igreja tinha sobre a saúde emocional, mas não tão detalhado, né? O que eu achei muito legal, o que mais interessante é porque eu marquei exatamente isso, Bianca, aqui nas escrituras, as mesmas partes, os sentimentos que tinham, eu marquei todos eles. E é do versículo 7 ao 11, é incrível, incrível a quantidade de emoções que eles expressam, e é muito legal porque ele é um bom, tem vários pensamentos. Uma coisa que eu encontro muitas vezes, em terapia, é que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de aceitar que elas podem ter mais do que um sentimento ao mesmo tempo, e sentimentos controversos, né. Por exemplo, elas ficaram assombradas e atônitas, elas ficaram alegres, aí depois elas ficaram tristes, derramaram lágrimas de dor, renderam graças a Deus, depois elas ficaram sentindo dor e angústia. E foram sentimentos, assim, uma mistura de sentimentos muito loucos, eu imagino, né. E as pessoas às vezes acham isso estranho, porque como é que eu posso estar feliz e triste ao mesmo tempo, né. E é parte da vida, é uma coisa natural, tem coisas que vão trazer alegria e tristeza pra gente. E outra coisa que me chamou a atenção aqui, foi a questão da compaixão e da empatia, a importância de nós aprendermos também a desenvolver essa compaixão e essa empatia pelos nossos filhos. É muito difícil pra mim, porque às vezes eu me sinto muito irritada com a irritação do meu filho, né. Digamos que ele tá frustrado, que ele tá chateado, que eu disse um não pra ele, né. Inclusive ontem foi bem engraçado, eu nem lembro o que foi que eu disse não pra ele, e ele ficou muito triste, ele ficou, assim, devastado, ele começou a chorar, 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 e eu falei: "Tudo bem, você pode chorar", né. E ele chorava, chorava, falei: "Ok, vamos lá para o seu quarto, você quer ir para o seu quarto chorar?" Que a minha vontade era falar: "Vai de castigo, sai daqui, sai da minha frente, não aguento mais te ver chorando, né". Eu tive que respirar fundo que: "Vamos lá, deita na sua cama e chora". Aí ele chorou lá no quarto dele, eu falei: "Tá, agora é hora de jantar, você vai vir jantar?" E ele falou: "Não, tô muito triste, preciso chorar". "Então tá bom, então chora, chora, chora que melhora, né". E essa é a dificuldade pra mim, às vezes eu só quero calar aquele choro. E claro que existe um limite, teve um momento que eu tive assim, ele ficou chorando, e depois a gente estava comendo a janta, né, eu disse: "Ok, quando você estiver pronto pra comer, você vem, tá? Pode chorar aí, vai chorar aí no teu quarto". E aí ele veio, ele trouxe o cobertor dele e ficou chorando no meio da sala, assim, foi aí que eu percebi, eu acho que ele quer o que ele quer é atenção, né, não é um choro só de tristeza, ele tá buscando atenção. E aí teve um momento que eu tive que ir lá, né, interferir, ser "Ok, você quer se você quiser continuar chorando, você tem que chorar no seu quarto. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que parar de chorar e comer". Enfim, mas a minha vontade é de calar aquele choro, é dizer: "Para de chorar, guri, engole o choro", né. Ou dizer: "Você não tem motivo pra chorar", ou "Se você tá chorando, eu vou te dar um motivo pra chorar", né, que é um pouco assim das gerações anteriores, né. E é algo assim que tenho que lutar dentro de mim pra não
não fazer, e tentar desenvolver empatia, né? Por que que ele tá chorando? E aí eu tenho que estar em um momento calma para poder tentar decifrar o que que é aquele choro. É um choro de frustração, é um choro de tristeza, é um choro que tá buscando atenção minha? Ele tá tentando, né, como ele fez quando ele veio pra sala, e era bem engraçado, porque ele parava de chorar, aí quando a gente olhava, assim, pra ele de canto, aí ele chorava de novo. E aí foi quando eu percebi: "Ah, eu acho que esse é um choro de ele tá querendo a minha atenção", né, quando ele percebe que eu, né, ele tá tentando conseguir atenção. Então a gente tem que ter essa empatia, essa compaixão, porque, como tu disse, Bianca, nossos filhos ainda não têm muita capacidade de expressar esse sentimento. E se nós não mostrarmos para eles, não formos o modelo de como expressar esses sentimentos de uma maneira efetiva, de uma maneira sadia, né? Como que a gente pode esperar que uma criança ali de 3 anos, ou no teu caso de 11, consiga expressar isso? E às vezes é o que eu tenho que lembrar pra mim mesma. Se eu tenho as minhas crises, as minhas birras, as minhas frustrações, e que já tenho 30 anos de experiência na minha vida, como eu posso esperar uma criança que tem 1/10 de experiência a fazer o mesmo que eu faço ou melhor? Então, eu acho que é muito importante a gente tentar descer no level deles e buscar entender o que que eles estão sentindo, que foi maravilhoso que o povo de aqui do Rei Mosias fez, né, quando ele ouviu a história dos outros povos, eles tiveram essa empatia, eles sentiram o mesmo que eles estavam sentindo. E aí tem um livro muito bom do Daniel Siegel, que ele escreve um dos primeiros passos quando nossos filhos estão passando por essas crises, ou quando a gente precisa corrigir, é se conectar, e conectar com as emoções deles, né. Ou às vezes Disciplina até quando sem nossos filhos drama. estão rebeldes, o que que você disse? Nome do livro, Disciplina sem drama. Disciplina sem drama, fica a dica. Antes da gente corrigir, antes da gente, né, até redirigir, redirecionar eles, o comportamento deles, é tentar se conectar, né. "Nossa, eu vejo muito que você quer esse brinquedo. Olha, se eu estivesse no teu lugar, eu ia querer também", né. Muito triste, realmente. Ok, mas você não pode ter esse brinquedo. É um não, e aí você mantém o seu limite. Não precisa dar pra criança tudo que ela quer também quando ela chora, né. Fez birra, você vai lá e dá o que ela quer. Não, você pode manter os seus limites, ao mesmo tempo que você demonstra compaixão. Você pode dar os 2 para o seu filho. E é muito difícil entender: "Ah, é, eu posso sentir triste que ele tá triste, eu posso conectar com o sentimento dele e manter o meu limite". Enfim, foi muito legal que tu trouxe isso, porque me ajudou a alimentou mais inspirações, assim, que eu recebi. E é incrível essa parte de inteligência emocional, de ensinar os nossos filhos sobre isso. Ah, eu adoro esse assunto. Mas se eu pudesse, eu ia ficar falando aqui o episódio inteiro sobre isso. Eu também. Sério, é um dos meus assuntos favoritos. Uma das coisas que eu gostei, no versículo 16, ele falou no finalzinho, ele fala: "Exortou o povo de Lime e seus irmãos, todos os que haviam sido libertados do cativeiro, a lembrarem-se de que havia sido o Senhor quem os libertara". Eu sinto que é muito fácil nos momentos que eu tô passando pela dificuldade lembrar de Deus, depois que a dificuldade passou, vida que segue, só alegria, né. E meio que a gente deixa de lado um pouco pensar em Deus e agradecer e cultivar esse sentimento de ter Deus como uma prioridade. E eu acho interessante que ele exortou o povo a não cair nesse pecado ou nessa tentação, ou nesse bem natural, né, de esquecer de Deus, mas constantemente lembrar que é Deus quem nos livra das coisas. Só um pensamento rapidinho que eu gostei bastante dessa escritura. Gostei também. No versículo 22 tem algo que me chamou a atenção e algo que eu senti muito forte que eu preciso melhorar na minha vida e ao ensinar a Mayara, que é quando, na verdade é mencionado 2 vezes nesse capítulo a mesma coisa. No versículo 15 diz que Alma falou, estando o povo reunido em grandes grupos, e ele foi de grupo em grupo pregando ao povo arrependimento e fé no Senhor. Aí no versículo 22, de novo, ele diz que se pregava em qualquer. Estava falando sobre as igrejas, né, que foram organizadas, e que se pregava em qualquer delas, nada se pregava em qualquer delas, além de arrependimento e fé em Deus.
E um dos Hum. sentimentos que eu tive foi que eu preciso enfatizar mais e ensinar mais a minha filha sobre arrependimento. Às vezes, e talvez isso seja algo muito particular da nossa situação, das nossas circunstâncias, por causa da adoção, porque a gente não conheceu a Mayara desde pequenininha e não teve a oportunidade de ensinar ela desde pequenininha. Mas acontecem muitas correções aqui na nossa casa. Muito redirecionamento de comportamento, muita correção, muita reconstrução de princípios e de ideias, e isso é algo constante. E eu sinto, às vezes, que se torna algo pesado para ela, principalmente, porque ela tá sentindo toda hora que ela tá fazendo alguma coisa errada, que ela precisa melhorar, que ela precisa fazer algo diferente. E isso é minha culpa, porque é a forma como eu comunico essas correções ou esses redirecionamentos faz toda a diferença. Dependendo de como eu falo, de como eu mostro isso, ela vai sentir que ela tá fazendo algo errado, né? E um dos sentimentos que eu tenho é que eu tenho, não um sentimento, mas eu tenho percebido que ela tem começado a evitar o erro. Então, para evitar o erro, ela vai dar uma desculpa. E eu acho que isso é totalmente normal. Eu faço isso às vezes, eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Mas é completamente natural, né? A gente não quer errar, então a gente vai dar uma desculpa, né? Ou vai sair uma mentira, eu não sei. E eu senti muito forte que ensinar sobre o arrependimento e que tá ok errar, porque a gente tá aqui aprendendo, a gente tá aqui pra errar e aprender com os nossos erros, e é por isso que Jesus Cristo expiou pelos nossos pecados, porque ele sabia que a gente não seria perfeito, e ele sabia que a gente precisaria de ajuda, e que existe poder no erro, porque a partir do momento que você erra e você reconhece o erro, você tem a habilidade de fazer diferente e outras possibilidades se abrem pra gente. E a gente se torna empoderado, né? Porque a gente agora consegue fazer melhor e você sabe que você pode fazer diferente. Existe uma outra forma de fazer alguma coisa. Eu tentei, não deu certo, e agora eu vou tentar de outra forma. Né? Então abre as portas para criatividade, inclusive, para, né, para você pensar em outras formas de fazer alguma coisa. E como que, se isso não está funcionando, eu posso tentar de outro jeito. Enfim, então eu pensei assim que eu preciso ser melhor em enfatizar o arrependimento e, claro, como mãe, melhorar na minha forma, na entrega das minhas correções e, e em ajudar a minha filha a entender que errar faz parte. E que, especialmente como criança, isso é algo muito difícil para ela, sentir que tem um adulto agora que do nada é minha mãe, e esse adulto tá me dizendo tudo que eu preciso fazer, o que que eu posso, o que que eu não posso, e ela precisa acatar isso, né? Então é muito difícil. Mas explicar o arrependimento de uma forma que ela entenda e ajude ela a entender que os erros são ok, são normais e naturais, fazem parte da vida. Eu acho muito legal porque a gente comentou já alguns episódios atrás sobre aquele mindset, Uhum, né? A forma como a gente vê as coisas e o pensamento fixo é aquela coisa, né? Se eu errei, isso reflete em quem eu sou, como eu sou, e faz de mim uma pessoa ruim. Enquanto o pensamento de crescimento é: eu errei, legal, eu posso me arrepender, eu posso melhorar, eu vou tentar de novo. E eu acho que esse pensamento de crescimento é o que o evangelho ensina. O evangelho ensina a gente isso. Eu achei muito legal como tu falou sobre a expiação, né? Quando a gente enfatiza que existe um salvador, o erro se torna algo pequeno, né? Se a gente está tentando fazer o que é certo, tem sempre uma maneira da gente sair. E mesmo se a gente fez uma coisa querendo fazer o errado, a expiação de Cristo também cobre isso. Se nós decidimos nos arrepender e voltarmos a Cristo. E eu achei bem legal isso, a importância de a gente ensinar o arrependimento para ajudar nossos filhos a ter coragem de tomar decisões. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas, eu digo as pessoas, incluo eu,
nisso, nessas pessoas, ah, meio que fico paralisada em fazer decisões por ter medo de tomar uma decisão errada. Né? Eu acho que quanto mais a gente vai se tornando adulto, mais decisões a gente precisa tomar e mais decisões de risco a gente precisa tomar. E inclusive com os filhos, né? Eu acho que é um princípio importante, porque como mães a gente não quer errar. A gente quer ensinar, a gente quer criar os filhos da melhor maneira possível. E às vezes eu me sinto que eu congelo um pouco, assim. Ou eu me sinto, ai, puxa, tô fazendo errado. Ou será que o que eu tô fazendo tá da maneira certa? E me traz muito consolo dizer, gente, a expiação de Cristo cobre tudo. Eu tô tentando dar o meu melhor. Se eu descobrir em algum momento que eu tô fazendo do jeito errado, eu espero que o Pai Celestial me guie, me ajude a descobrir que é a maneira errada. Eu posso corrigir. E mesmo que eu faça da maneira errada, a expiação de Cristo não cobre só o meu erro e o meu arrependimento. Ela vai cobrir também os meus filhos. E ela vai ajudar eles a sobrepujar. Seja lá, se eu fiz alguma coisa que traumatizou eles na vida, sei lá. Espero que não, mas acontece. Todos temos nossos traumas, né? Não é o fim do mundo ter um trauma. É, e nem todas as dificuldades são traumas também. Se existir algo assim na vida deles, eles também podem buscar Jesus Cristo e resolver isso com eles, sabe? Não, claro que o que eu faço tem influência sobre eles, mas também eles vão ter as escolhas deles e eles vão poder se arrepender e buscar Jesus Cristo e a cura deles por Jesus Cristo. Acho que me dá uma leveza na maternidade, me ajuda a ver que, por mais crucial que seja o que eu ensino, também não é o fim do mundo se eu faço errado ou certo. Não sei se fez sentido, mas Não, espero que sim. faz sim. E uma das coisas que tu mencionou é essa coisa de você se sentir paralisada, né, com medo de errar. Eu acho que é meio que um resultado da forma como a nossa sociedade, a cultura em geral, educa as crianças. Porque geralmente, crescendo, e eu acho que isso de modo geral, assim, a gente é elogiado pelo resultado dos nossos esforços e não pelo nosso esforço em si. Então, se você, sei lá, ganhou no jogo, parabéns, né? Mas se você perdeu, não tem um parabéns, né? Nem sempre, nem sempre. Não sei se esse exemplo é muito bom, mas eu sinto que a gente está tão preocupados com o resultado de alguma coisa que a gente não vê o processo. E eu acho que, inclusive, a Carol Dweck, que é a autora do livro que tu mencionou agora, o Mindset, eu acho que ela fala sobre isso. Eu não tenho certeza se é no livro Mindset ou se é num um outro livro que eu li dela. Mas ela fala exatamente sobre isso, que a gente deve elogiar o esforço e não o resultado. Porque quando você só elogia o resultado e não o esforço, por exemplo, que a criança teve para fazer alguma coisa, a gente está fazendo com que ela perca, com que ela não tenha o desejo de aprender coisas novas, porque ela só está preocupada em chegar no final. Como que ela chega, não importa. Ela pode querer colar na prova só para ganhar o 10 porque o 10 é o que importa. Ela pode, num jogo, ela vai tentar encontrar a forma mais fácil de fazer, que vai gastar menos energia, mas que ela, para ela chegar no final e ter aquela recompensa de chegar no final, né? Agora, se a gente estiver focando no esforço, que eu acho que o Pai Celestial faz isso de modo magnífico. Se a gente estiver focando no esforço dos nossos filhos e falar, nossa, eu percebo que você não está desistindo. Não importa se você conseguiu ou não conseguiu. Você não desistiu. Mesmo sendo difícil, você continuou tentando. Eu fico impressionada com a sua habilidade de perseverar. Você sabe o que é perseverar? É quando a gente não desiste. E você não desiste. Isso é impressionante. Eu tô impressionada que mesmo tendo dificuldade para ler tal palavra, você continuou lendo. Mesmo assim, você não deixou isso te parar. Uau, isso é impressionante. Sabe? Coisas assim, não sei. Eu não sei se eu não consigo pensar em muitos outros exemplos agora, assim, de cabeça. Mas o princípio é esse, de a gente focar no esforço que está sendo feito. E eu acho que para tudo isso, né? Até pra gente, a gente precisa lembrar disso. Como mães,
Não foca só no momento que você perdeu as estribeiras e agiu de uma forma que você não gostaria de agir. Sim, a gente precisa, né, aprender com o nosso comportamento, com certeza, mas foca na tentativa. Você tá tentando, você tá se esforçando a ser a melhor mãe possível. Você tá lendo as escrituras com esse foco, você tá orando pelos seus filhos. Você tá tentando aprender como cuidar deles, né? Eu acho legal que tu falou, né, daí do esforço. Ah, me lembrou do discurso do presidente Nelson algumas conferências atrás, que ele falou sobre como Deus ama o esforço. E é bem isso, é o padrão de Deus, é que ele tem esse modo de pensar focado no crescimento, não só no resultado final, claro, o resultado final ele quer que a gente um dia se torne como ele é, mas ele não tá ali medindo quem vai chegar primeiro, se tá uma corrida, não. O importante é que eventualmente todos nós cheguemos lá, e ele quer ver o nosso esforço ao decorrer dessa jornada, e cada esforço ali que a gente tem, mesmo que a gente fale, né, ele vai valorizar aquele esforço. E ele vai consagrar. Eu vejo muitas vezes o Senhor consagrando o meu esforço, né, para tentar cuidar dos meus filhos. E eu não sei quantos de vocês que estão ouvindo aí que já tiveram filhos, aquele momento do pós-parto, é muito louco, porque você dorme pouco, você tá sendo sugado ali pelo leite que você tá oferecendo, se caso você esteja amamentando. E eu não, para mim é uma experiência muito maluca aquela os 3 primeiros dias especialmente. Porque o seu corpo acabou de dar à luz, ser, sei lá, aberto, cortado, tá meio que, assim, meio destruído, assim, né. Você fez um esforço muito louco. E eu não sei de onde vem a minha força pra cuidar do meu filho naqueles primeiros dias. E parece que vem uma adrenalina, um negócio no meu corpo que daí eu não sinto tão cansada. Eu tô, assim, acordadona, alertona. E claro, depois chega uma hora que daí bate o cansaço, bate tudo, né, normal. Mas eu sinto que aquele esforço, aquele amor que a gente tem por aquele filho, e claro, esse é um exemplo que eu dei ali do pós-parto, mas acho que na maternidade, em muitos aspectos, né, a gente tá ali se esforçando e a gente vê que nosso esforço é um nada, é menos que o pó da terra, como diz o rei Benjamim. Mas Deus vai e consagra e ele torna o resultado muito melhor do que a gente podia imaginar. E às vezes o resultado não é tudo aquilo, mas se a gente continua se esforçando, eventualmente a gente consegue ver o resultado. E é magnífico, assim, esse poder da expiação de Jesus Cristo, tudo que pode fazer por nós. Legal, né? Um versículo tão pequenininho que você viu ali que falava sobre arrependimento e fé, e era o foco deles, era tudo que eles ensinavam, era só isso. E acho que se for o nosso foco também, quanta coisa que a gente pode tirar desse foco. Muito legal. Indo ali para o capítulo 26, é bem interessante porque começa a falar das pessoas que não acreditavam nas tradições de seus pais. A gente vê, é interessante que nesses últimos capítulos que a gente estudou sobre tanto o povo de Alma quanto o povo do rei Lime, quando eles se arrependem, né, e se voltam para Deus, eles parecem assim que eles estão num level de espiritualidade, de fidelidade, de fervor muito alto. E aí tem o povo de Mosias, que estava ainda em Zaraenla, que tinha acabado de ouvir o discurso do rei Benjamim e seguindo Deus muito fiel. E aí esses 3 povos se encontram e tá tudo feliz e bonito. E aí começa a falar das criancinhas, que quem eram criancinhas, né, na época do rei Benjamim. E elas não entendiam esses conceitos que a gente acabou de falar sobre a expiação, sobre arrependimento, sobre fé em Deus. E aí elas começam a se rebelar ali e perseguir a igreja. E o que eu achei interessante é que fala ali no versículo 1: pois eram criancinhas na época em que ele falara a seu povo e não acreditavam na tradição de seus pais. E no versículo 3 fala: ora, por causa de sua incredulidade, não podiam compreender a palavra de Deus, e seu coração estava endurecido. Me chamou muita atenção a palavra compreender a palavra de Deus. Uma coisa que eu pensei sobre isso é que é muito semelhante aos dias de hoje. O capítulo 26 me lembrou muito do que a gente vê nos nossos dias. É interessante que o livro de Mormon foi escrito
milhares de anos atrás, mas se aplica ainda nos nossos dias. De que muitos da nova geração, e eu diria, acho que todas as gerações têm as pessoas que deixam de acreditar, né? Mas a gente tem visto crescer muito essa tendência de mais e mais pessoas deixarem de acreditar em Deus, deixarem de acreditar em Jesus Cristo, a se afastar um pouco da questão de religião ou de espiritualidade. E o que eu pensei foi que eu preciso ter mais compaixão por essas pessoas e que talvez o que está faltando só é uma dificuldade de entendimento, de compreender a doutrina de Jesus Cristo. Que as pessoas não fazem, porque eu sou rebelde mesmo, não quero mais saber de Deus. Não, eu acho que em algum momento falta uma conexão ali, um entendimento, uma compreensão da doutrina e de como essa doutrina se aplica na vida delas. E que eu tenho que tomar muito cuidado para eu buscar entendimento, porque também me falta muitas vezes a compreensão e o entendimento sobre a doutrina de Cristo. Muitas coisas eu erro, inclusive eu julgar as outras pessoas, né? Esse meu erro vem de uma falta de uma compreensão da doutrina de Cristo. E que quando a gente entende a doutrina de Cristo, compreende a palavra dele, nós nos tornamos muito mais desejosos de seguir o que ele nos ensina. Uma das coisas que eu senti quando eu estava lendo isso é que o processo de crença e de descoberta é muito pessoal e, e não importa o quanto nós ensinemos como pais, o quanto a gente tente, os nossos filhos precisam descobrir por eles mesmos e eles precisam acreditar por eles mesmos. E todas as pessoas vão passar por esse processo em alguma época da vida delas, vai ter alguma coisa que vai fazer com que elas passem por esse processo de descobrir por elas mesmas. Isso pode acontecer com uma pessoa que nasceu na igreja, como essas criancinhas aqui, né, que os pais delas acreditavam. E mas pode ser com um adulto que já acredita, mas passa por algumas provas de fé e tem dificuldades, vai ter dificuldade com o testemunho, e daí ele vai precisar descobrir, voltar a acreditar em alguma coisa. Talvez seja com relação a uma doutrina específica que você tem dificuldade, que você não entende, como tu mencionou, né? Essa questão da compreensão, porque a gente não compreende, a gente tem dificuldade para acreditar. E quanto mais o tempo passa e mais exemplos eu vejo de pessoas que deixam de acreditar ou que não acreditam, eu sinto que realmente é isso, é uma falta de compreensão e falta de contexto e falta de experiências. E essas criancinhas, né, são, inclusive, algumas delas são os filhos de Mosias e Alma, que a gente vai ler aqui, que estavam perseguindo a igreja, precisavam passar por certas experiências para que eles pudessem se tornar, para que eles pudessem acreditar. Então, eu não sei, assim, eu sinto que é algo, que isso é natural, que faz parte, mas que, como pais, a gente se culpa muito e se preocupa muito com isso. Mas eu gostei muito do foco desse capítulo, que é quando há o filho e os filhos de Mosia vem um anjo, né? Porque o pai de Alma e a congregação e os sacerdotes estavam orando por eles, né? Uhum. Pudessem, para que eles pudessem acreditar. E eu acho que é sobre isso, não tem muito mais que a gente possa fazer. Os nossos filhos precisam passar por esse processo. E vai ser doloroso para a gente, talvez para eles, como foi para os filhos de Mosias e para Alma. E claro que eu acho que a maioria dos nossos filhos não vai ver um anjo, né? Não vai cair por terra e ficar mudo, mas vão ter experiências que vão fazer com que eles entendam que existe um Deus. Eu gostei muito disso, que é um processo, e a gente tá nesse processo também, né? Eu acho que uma das coisas que eu tenho que me lembrar sempre, quando eu venho com essa tendência de julgar os outros, é de lembrar que, ei, não tira, não julga como é que se diz na escritura? O,
eu vou parafrasear aqui com as minhas palavras. Não julga o cisco que está no olho da pessoa porque você tem uma trave, né? Algo bem maior no próprio olho. E que eu tô no meu próprio processo também de conversão. É contínuo. Mas eu achei muito legal de respeitar também o processo dos nossos filhos, que é algo pessoal, é um relacionamento pessoal que eles têm que criar com o Pai Celestial. Seguindo mais aqui para esse capítulo, ali nos versículos do 11 ao 13, eu achei uma coisa bem interessante. Eu achei até um pouco engraçado. Porque foi assim, as pessoas estavam vendo essas dissensões, essas coisas na igreja, né? Que as pessoas estavam pecando. E aí as pessoas começam a reclamar para a Alma, porque a Alma é o líder da igreja e o rei Mosias é o, tipo, o líder governamental, digamos. E a Alma vai para Mosias. Né? Ele tá tendo os problemas na igreja, a Alma vai para Mosias. Tá, Mosias, o que que a gente faz? Julga aí as pessoas. E aí Mosias diz, não, tu julga aí as pessoas. E me fez pensar sobre eu e meu marido, às vezes, quando algumas situações acontecem com o meu filho. E a gente. Meu marido, geralmente, quando eu peço pra ele lidar com a situação, ele lida, né? Mas às vezes dá essa coisa assim, tipo, eu não quero ter que lidar com isso, tu te vira aí, né? Tu que cuida da criança e lidar com a birra, ou pensa qual é a consequência que tu vai dar, ou acalma a criança. E vice-versa, né? Eu e meu marido, a gente tem essa troca, me fez pensar um pouco sobre isso, que às vezes a gente está tão cansado, a gente não sabe o que fazer, a gente meio que quer passar a responsabilidade ali pro outro. E claro, eu não acho que é isso que né, Alma e Mosias estavam fazendo, mas me lembrou disso. O que eu achei bem interessante é que daí quando Mosias diz pra Alma, não, tem a ver com a igreja aí, tu que te vira, né? Julga as pessoas tu. O que a Alma faz, ele não sabe como resolver o problema. Ele não sabe como julgar as pessoas. Eu vou ler o versículo 13. Ele diz assim: Então o espírito de Alma tornou a perturbar-se. E é o que eu penso, às vezes o meu espírito fica meio perturbado, sabe? Que eu não sei como resolver uma situação que o meu filho está passando. E dirigindo-se ao Senhor, perguntou-lhe o que deveria fazer a respeito do assunto, porque temia proceder mal aos olhos do Senhor. E eu amei o segundo passo que ele tomou. Em vez de ele achar, no meu achismo que eu acho que é isso que tem que acontecer, não. Ele falou, eu não sei como lidar com essa situação, talvez era uma situação nova, nunca tinha acontecido antes, até porque é bem interessante, né? A Alma começa a ensinar as pessoas, elas têm a conversão, todo mundo quer só se batizar, tá todo mundo ali puro de coração, fresquinho na conversão deles. E aí eu acho que agora é meio que um choque, que ele começa a ver as pessoas se afastando e ele não sabe como lidar. E aí ele busca o Senhor. E me lembrou que eu posso e devo buscar o Senhor também em situações que talvez sejam novas com os meus filhos, quando esses problemas se apresentam, em vez de agir por impulso, em vez de querer dar uma resposta na hora, eu posso tirar um tempo e dizer, olha, essa situação aconteceu e eu preciso de um tempo para pensar como que a gente vai lidar com essa situação. E buscar o Senhor para resolver isso. Eu ouvi de uma pessoa uma vez que eu achei muito interessante, muito legal, que eu acho que é uma prática que eu gostaria de aplicar também, eventualmente, quando os meus filhos forem um pouco mais velhos até. Que geralmente quando eles têm essas discussões com os filhos, essas conversas sobre algum comportamento difícil, alguma coisa que eles fizeram que não tá certa, quando eles precisam corrigir, no início dessa conversa com os filhos, eles fazem uma oração. Eles pedem pro filho fazer uma oração. Eu achei muito legal, porque buscar essa inspiração, buscar essa conexão com Deus, para Deus estar ali naquele momento de correção, de conversa, de dificuldade. E aí, eventualmente, Deus responde a alma e diz o que, que ele tem que fazer. Ali no 29 e o 30, que eu gostei bastante. Digo-te, portanto, vai, e o que transgredir contra mim, julgarás de acordo com os pecados que houver cometido. E se confessar seus pecados diante de ti e de mim, e arrepender-se com sinceridade de coração, tu, tu o perdoarás, e eu também o perdoarei. Sim, e tantas vezes quanto meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. O que eu achei bem legal, que eu estava pensando nesses versículos, é a importância de a gente perdoar nossos filhos, perdoar liberalmente, perdoar quantas vezes for necessário. Ao mesmo tempo,
ele tá aqui colocando limites. Ele tá impondo limites. Olha, se eles não se arrependerem, infelizmente, eles não vão poder continuar desfrutando das bênçãos, né, do evangelho, dos convênios deles. Se eles não compensarem os pecados, se eles não vierem a ti, eles vão ter que ser cortados da igreja, né? Tipo, tirados os nomes da igreja. Claro que a gente não vai cortar nossos filhos da família, mas de certa maneira, às vezes a gente precisa impor limites. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheci que, infelizmente, um, um filho dela usava muitas drogas, né? E ele foi preso várias vezes. Geralmente, quando ele era solto, ele vinha de volta pra ela, né? E pedia pra ficar com ela na casa dela. E ela, por muitas vezes, sempre recebia ele. Mas o que acontecia, enquanto ele estava lá na casa dela, ele voltava a usar drogas e voltava a fazer coisas ilícitas que não eram certas. E ela, em algum momento, precisava dizer, ó, ou você habita pelas nossas regras aqui, né? Na nossa casa, essas são as regras, nós não podemos ter drogas, não podemos ter isso, aquilo, sei lá o quê. Ou você vai ter que procurar um outro lugar pra ir. E eu só fico imaginando, assim, o coração dessa mãe, a dor de ter que dizer pra um filho, em algum momento, se ele não tá habitando por aquelas regras, né? De dizer, olha, não posso te receber na minha casa, né? Aqui você não entra mais. Mas que é importante a gente estabelecer esses limites. Não é porque a gente vai perdoar e porque a gente ama os nossos filhos que vale tudo, né? E essa foi a inspiração, foi a resposta que a Alma recebeu do Pai de Deus, né? Para guiar o povo da igreja. E nós temos direito a receber essas respostas. Até às vezes saber qual é o limite, né? Talvez para uma família o limite que eles estabeleceram é um, talvez em outra família vai ser um limite diferente, né? Uhum, E eu vejo isso até em questão de terapia, com muitas pessoas. Às vezes elas não sabem pôr os limites, porque elas não sabem qual é o limite delas. uhum, E Deus pode ajudar cada um de nós a encontrar, a saber qual é o nosso limite. E não precisa ser o mesmo que o fulaninho de tal, que o vizinho, que o irmãozinho da igreja, né? A nossa família pode estabelecer o nosso próprio limite. E o importante é que a gente busque a ajuda de Deus para encontrar qual é esse limite. muito, muito, muito relevante tudo isso que tu compartilhou. Adorei. E é interessante que quando eu li esses dois versículos que tu leu, agora o 29 e 30, e o 31, na verdade, eu pensei um pouco diferente, provavelmente porque era algo que eu precisava para mim. Mas uma das coisas que eu senti é que, sobre o perdão, é que eu acho que é muito comum acontecer assim em casa, pelo menos eu faço isso. Eu perdoo meu marido por alguma coisa, eu perdoo a minha filha por alguma coisa, mas eu não esqueço. E não só isso, eu não deixo eles esquecerem, que é a pior parte. Será que isso é perdão realmente? Será que eu tô perdoando eles de verdade? E eu acho que isso é algo muito comum em relacionamentos. A gente perdoa a pessoa, a vida segue, mas quando a pessoa erra novamente, ou quando a gente tem um conflito, a gente utiliza do que aconteceu lá no passado como uma arma contra a pessoa, para atacar a pessoa agora e para lembrar ela. Né? E daí tu quer lembrar ela que tu desculpou ela, tu quer lembrar ela do que ela fez para ela se sentir mal. E, e é tão triste e machuca tanto, não só a pessoa, mas o relacionamento e a gente. Eu acho que é meio que um golpe baixo, assim, mas que infelizmente é comum. E eu entendo, assim, sendo bem sincera, eu sinto que às vezes tem coisas que acontecem no relacionamento, principalmente conjugal. Tem coisas que acontecem entre o casal que machucam a gente tão profundamente, porque querendo ou não, o seu cônjuge é a pessoa que te conhece melhor no mundo. E então ela conhece, ele ou ela conhece as suas fraquezas melhor do que qualquer outra pessoa, exceto Deus. E ele tá ali vivendo com você constantemente. Então, quando a gente se machuca para valer. É um machucado profundo, muitas vezes.
Porque você pensa que aquela pessoa, ela não deveria estar te machucando, ela te conhece, ela sabe, né? Enfim, então eu sinto que algumas experiências conjugais causam traumas emocionais. Então, o sentimento de você tentar esquecer o que aconteceu é quase impossível muitas vezes. Você sim perdoa, sinceramente, a pessoa, mas você tem aquela marca, aquele sentimento que quando acontece alguma coisa de novo no futuro, que relembra uma situação passada, é muito difícil você esquecer ou você não trazer à tona. Porém, é injusto. É injusto com o seu cônjuge que se arrependeu e que naquela época, quando aquela situação aconteceu, vocês resolveram aquilo. Então é injusto trazer novamente. Porém, eu tô falando isso pra mim, tá? Isso que eu tô falando, assim, é a hipocrisia pura. Porque é algo que eu preciso para minha vida, é algo que eu faço e que eu preciso mudar. E quando eu li isso aqui, eu pensei, Bianca, esse é um hábito que você precisa abominar da sua vida. Abominar? Extinguir. Esse é um hábito. Coloca aquela parte. Esse é um hábito que você precisa extinguir. Você pode sim se sentir machucada e você pode talvez lembrar disso, mas usar isso num argumento futuro, numa situação futura, é injusto e demonstra que você não perdoou realmente o seu cônjuge ou o seu filho, né? Os nossos filhos, porque assim, convenhamos, né? As crianças fazem o mesmo erro constantemente, né? E a gente tá toda hora corrigindo a mesma coisa. E eu também acho que é injusto com eles a gente falar. Eu falar pra minha filha, pô, Mayara, que droga, meu, já te falei quantas vezes? Eu acho que é injusto com ela, porque ela tá tentando, né? Eu não posso ficar utilizando o que já passou. Eu posso estabelecer novos limites, que foi o que tu falou. Se não estava funcionando o sistema que a gente tinha, eu posso talvez agora decidir que, olha, filha. Eu lembro de a gente já ter conversado sobre o assunto e eu sei que tu tá se esforçando, mas a gente vai precisar definir ou pensar em uma nova forma de fazer isso daqui, porque eu acho que não tá funcionando o que a gente tinha combinado. A gente vai ter que criar um novo combinado, né? E daí entra a nossa criatividade como pais, em estabelecer novos limites, novas, ou não sei, consequências, seja lá o que for para que os nossos filhos entendam, para que eles aprendam determinada coisa. Enfim, foi isso que eu pensei. Muito legal isso, sobre o perdão. E, assim, claro, tem o problema, né, de a gente não estar perdoando, estar trazendo as coisas do passado, mas uma coisa que eu vejo é que quando a gente traz essas coisas do passado, não resolve o problema. Isso não vai ser efetivo, não vai ajudar o problema de agora a se resolver melhor. Só vai piorar a situação. Então, muito legal esse princípio. É engraçado, né? Como a mesma escritura ensinou pra gente princípios diferentes. E eu espero que o mesmo esteja acontecendo com quem tá ouvindo a gente, né? Que conforme você tá ali lendo, buscando inspiração, buscando direção para a sua vida, que você também esteja aprendendo aí os princípios que você precisa. A gente não tem muito tempo, a passar aqui para a experiência daí da conversão de alma. Eu achei muito interessante porque o versículo 26 meio que acaba dizendo, ok, eles resolveram os problemas, a alma foi lá e, né, julgou as pessoas de acordo com as iniquidades, os problemas que elas estavam tendo, e aí teve paz, ficou tudo bonito. E aí no 27 começa a ter problema de novo. E eu acho bem interessante porque aí foi o que a Bianca falou, né, que agora as pessoas que estão perseguindo a igreja são o filho de Alma e os 4 filhos de Mosias. E eu fiquei pensando, eles são assim Alma e Mosias são os os líderes, né, todo mundo olha para eles. Tem uma pergunta, se tem uma reclamação, é para eles que as pessoas vão. E eu pensei nisso, assim, que às vezes também essa responsabilidade como líder, de liderar as pessoas e liderar os seus filhos, de ter esses 2 papéis na igreja e na família. E aí as pessoas começam a reclamar para a alma: "Ei, tem gente aqui me perseguindo". E eu fiquei assim pensando, imaginando se eu fosse alma, né.
As pessoas veem, ó, o pessoal aqui tá me perseguindo, tem gente malvada aqui. E sabe de uma coisa? Um deles é teu filho? E a mesma coisa para Mosias, né? E aí fala o que os filhos de Mosias e de Alma estavam fazendo. Dos versículos 8 ao 11. As coisas bem difíceis. Fala que era um homem iníquo, idólatra, homem de muitas palavras, aqui é de Alma, né? Fez com que muitos do povo agissem segundo suas iniquidades. Ele era um grande obstáculo à prosperidade da igreja, atraía o coração do povo, causava dissensão entre o povo, dava oportunidades ao inimigo de Deus de exercer poder sobre o povo. E aí ele andava procurando destruir a igreja secretamente e desviar o povo do Senhor, contrariando os mandamentos de Deus e os do próprio rei. Uma coisa que eu achei também interessante, eu pensei, tá, Alma e Mosias, eles se encontraram, pensando historicamente, né? E aí eu imagino que eles devem ter ficado felizes quando eles viram que os filhinhos deles estavam se tornando amigos. Sabe quando tu tem um amigo adulto e aí vocês dois têm filhos, você fica bem feliz quando os seus filhos se dão bem, né? Mas já, que legal, né? Nossos filhos se dão bem. E aí do nada começa a ver que os filhos estão fazendo coisa errada junto. Ah, cara, que difícil. E alguns sentimentos, pensamentos que eu tive é aqui não fala explicitamente. É isso, é tudo eu tô aqui fazendo, assumindo, né? Pulando para conclusões. E talvez Mosias e Alma não se sentiram assim de maneira nenhuma. Mas eu pensei, se eu fosse Alma ou Mosias, isso é o que eu ia pensar ou sentir. Eu ia pensar assim: poxa vida, eu consigo ajudar os outros a acreditar em Deus, a se converter, mas eu não consigo ajudar os meus próprios filhos. Ou eu ia começar a duvidar da minha capacidade como líder, né? Quem sou eu para guiar esse povo, para ajudar esse povo, se os meus próprios filhos eu não consigo guiar, não consigo direcionar, não consigo ajudar? E a gente sabe que Alma e Mosias eram pessoas maravilhosas, excelentes, né? E acho que às vezes é importante a gente lembrar, a gente vai falhar, talvez os nossos filhos vão cometer erros, mas que nós não precisamos basear a nossa autoestima, o nosso valor no resultado final do que os nossos filhos escolhem. Que a gente já comentou em vários outros episódios. Todos temos o arbítrio, os nossos filhos vão fazer as escolhas deles, para bem ou para mal. O nosso papel é ensinar, guiar e eventualmente eles vão decidir. Então eu achei bem interessante esses versículos, esse capítulo e tudo que eu pude imaginar, assim, me colocando na pele de Mosias e de Alma. Eu, eu pensei bastante nessas coisas também, mas uma das coisas que ficou comigo nesse capítulo, e eu sinto que esse capítulo, sempre que se fala dele, esse versículo vem à mente e é meio que clássico, assim, e eu quero ler ele e falar sobre isso. Versículo 14. Que é quando, depois não, enquanto o anjo está conversando com os filhos de Mosias e com Alma, ele diz assim no versículo 14: Eis que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma, que é teu pai, porque ele tem orado com muita fé a teu respeito, para que tu sejas levado a conhecer a verdade. Portanto, vim com o propósito de convencer-te do poder e autoridade de Deus, para que as orações de seus servos possam ser respondidas de acordo com a sua fé. Eu acho esse versículo tão lindo e assim traz um conforto para a alma, sabe? Literalmente para o alma, pai, E para minha alma. e para minha alma saber que o Senhor está ouvindo as minhas orações. E E realmente tem coisas que fogem do nosso controle. Fugia do controle de Alma as atitudes do filho dele. O que que ele podia fazer sobre isso? Ele pode controlar o comportamento dele, do Alma Pai, né? Do próprio Alma Pai, e ele pode orar a Deus, né? Mas mesmo Deus não pode infligir o nosso arbítrio, a nossa habilidade de escolher, né? Mas ele mandou um anjo
por causa das orações de Alma e do povo. E aquele povo estava sofrendo, né, tanto com as perseguições. Eu acho, aqui ele menciona, não, ele fala as orações do povo, né? Então eu acho que o povo ele estava realmente aflito e elevando a voz a Deus e pedindo ajuda. E eu só acho muito interessante o pensar no poder da oração. E eu fiquei pensando sobre as minhas orações. Eu sinto que muitas vezes eu ligo o automático e oro de uma forma comum, assim, não comum, mas eu acabo repetindo as minhas orações, elas se tornam repetições, assim. E eu sinto que é algo que eu preciso melhorar, porque se Deus está ouvindo elas, né, se Ele está ali ouvindo as minhas orações, não quero que Ele fique ouvindo uma repetição ou algo que eu não faço com o meu coração, que eu faço só, tem que fazer, porque eu tenho que fazer, né? E, enfim, eu gostei muito desse versículo. Eu estava procurando um discurso que falasse sobre isso, que eu ouvi muitos anos atrás, que falava algumas coisas muito legais, mas eu não encontrei. Mas aí eu lembrei do discurso da última conferência da Sister Porter, Susan H. Porter, Susan H. Porter, que eu gostei muito, porque ela fala para as crianças, né? É um discurso tão fofinho. Ela é fofinha. A forma como ela fala, muito fofinha. E ela fala sobre o presente da oração, né? E pergunta para as crianças se elas gostam de receber o presente. E eu gostei muito que ela ensina as crianças a orar e pelo que elas deveriam orar. E eu sinto, e foi muito para mim esse discurso sobre o poder da oração e a importância da oração. E eu gostei do que ela diz. Ela diz que nós devemos orar para saber, orar para se desenvolver e orar para demonstrar. E daí ela entra em detalhes em cada um desses. Mas eu acho que esse é um discurso que vale a pena reler, tanto com os nossos filhos como pra gente mesmo, né?